Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, Rei, na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, né, na meditação de hoje, quando Jesus fala, né, que a Luísa é a lâmpada viva, e é muito incrível, né, porque tudo que Jesus fez, tudo que nós vemos, fala da alma, né? Jesus na Eucaristia fala da alma na divina vontade. Ele fala isso, ele tem trechos que ele fala assim, analogia entre a minha vinda ao ventre de Maria, a minha vinda na Eucaristia, a minha vinda também na alma que vive na divina vontade. Então, tudo fala do que ele quer de cada um de nós, do que ele quer nas almas, né? E essa lâmpada que fica lá acesa, que a gente vê lá no sacrário, na adoração, fala também de como ele quer as almas conectadas, atentas a ele, sendo essas lâmpadas vivas, mais do que uma lâmpada
que recebe do sol, né? Vamos dizer assim, a lâmpada recebe da fonte de energia, né? E ela recebe. Mas quando ele fala que a alma se torna um sol, ela se torna a própria fonte, não porque ela tem luz própria, mas porque o doador daquela fonte, a fonte é Deus, e o Deus passa a habitar na pessoa. Então, não é só uma união dele estar lá, né, derramando essa luz, como se fosse assim, a lâmpada recebendo a energia vindo, né, lá da eletricidade lá. Mas ainda ela é uma coisa sozinha, né? Ela recebe parte daquela energia que vai para outros lugares. Mas ele fala que a lâmpada viva se torna o próprio sol, porque ele fala aqui, ó, muito mais que estando você e minha vontade forma o tremor de seu te amo, e no centro do sol de meu Fiat eu vejo e sinto que não uma lâmpada, mas um sol está diante de mim. Por quê? Porque o próprio Deus que está na criatura, ela se torna fonte, porque o doador da fonte habita nela, né? E ela se torna uma luz adorando a outra luz. Então ele recebe as adorações, o amor, as reparações, o te amo, tudo dele mesmo. Ele é servido dele mesmo através da criatura. A criatura dá Deus a Deus. E isso é muito grande. E falando dessa função, né, na divina vontade, meu Deus do céu, que luz incrível, né? Que é como se o Senhor, quando eu estava lembrando de um trecho de Isaías, né? Que quando ele foi até o trono de Deus, aí Deus falava assim: quem eu enviarei eu? Quem enviarei eu? Quem falará por nós? Né? E aí ele purificou. Aí o Isaías falou: eis-me aqui, né? Para anunciar a palavra dele, né? Para ser um porta-voz dele na terra, né? Então, a pessoa que está na divina vontade, fusionada com Deus, só querendo o que Deus quer e fazer o que Deus deseja, falar o que Deus deseja falar, pensar o que Deus deseja pensar, se mover, né? Querer aquilo que Deus quer fazer, não o que ela quer. Ela deixa todas as suas coisas. Então, ela deixa de ser apenas uma lâmpada. Hora que acende e apaga, né? Quando apaga o da tomada, a lâmpada apaga, né? É só naquele momento, como ele fala, né, que recebe adoração, né, às vezes, as visitas de muitos, mas ele vê que elas estão aprisionadas, mas não são correntes que ele reconhece, né? São correntes, não são correntes de amor, são correntes de escravidão, são correntes, né, de si mesmas. Às vezes elas estão muito amarradas em seus próprios interesses, em seus afetos humanos, em seus apegos humanos, em suas paixões, em seus vícios, em seus gostos, cheio de gosto, né? Não é um gosto assim que é de Jesus nela, mas às vezes é o gosto dela mesmo, né? A pessoa dela ali, né? E aí ele vê muitas correntes, né? Que não são cadeias de amor, mas são correntes de escravidão do próprio eu da pessoa, né? Então ele não reconhece, essa aí é prisioneira, mas não por razão divina, né? Ela é prisioneira do humano, né? Ela é prisioneira do próprio humano dela, das criaturas. Ela é muito apegada às criaturas, ela é muito apegada às coisas, né? Ela é muito apegada à terra, tá muito na terra, tá muito amarrada na terra. Então ela é uma lâmpada que ora lembra de mim, acende, mas depois se apaga novamente, né? E está comigo por um tempo, mas depois já pensando na hora de ir embora, né? E depois que vai embora, desliga a lâmpada. Vai se ligar em outras coisas. A lâmpada dela é uma lâmpada que recebe outras fontes desconhecidas de luz, que não são luz na verdade, né? Mas é uma lâmpada assim que às vezes está ligada em outras coisas que não é em mim totalmente. Ela está ligada na criatura, está ligada na preocupação com o marido, na preocupação com os filhos, na preocupação com o trabalho. E aí, então ela está desligada de mim, né? Ela desliga de mim para estar ocupada com o mundo. E ela, né, está sempre presa, se sente sufocada, não se sente livre para amar somente a mim. E é isso que Jesus tem nessa semana nos guiado nas meditações, né? Que é justamente isso, né? Viver inseparados dele, né? Totalmente, né? Desapegar de tudo, inclusive dos sentidos, que também pode nos deixar presos. Os sentidos, né?
de querer, né, de sentir as coisas, de querer consolo, né, de querer estar na presença de Deus, mas por consolo, né, de querer ter gosto em estar ali na presença de Deus. Simplesmente saber que Deus quer que você esteja ali não é o suficiente para a pessoa. Ela quer sentir alguma coisa, né? Ela quer sentir, ela tem um apreço por isso, né? Ela tem um apreço, ela tem um apreço por ela mesma estar ali, né? Então ela ainda está ocupada, ela está aprisionada ainda nessas coisas, né, dos sentidos. Ela não é totalmente minha, totalmente livre. Ela não está totalmente assim, né, encadeada com amor. Ela ainda está presa nos sentidos, ela está presa no sensível ainda, né? Não é totalmente minha, não é totalmente nula. Porque para estar acorrentada desse amor de Jesus é tirar todas as outras correntes que nos prendem, né? É estar totalmente livre de todas as outras correntes, né? Romper com as cadeias, com os grilhões, de todas as coisas, né? Ou seja, se anular, né? Se esvaziar de si mesmo para receber a única coisa que vai acender em você é isso, é Deus. Ou seja, não tem nada estranho, não quer encontrar nada estranho, não quer encontrar uma fonte estranha que não seja divina, né? Mas que ele seja a sua fonte, seja aquela lâmpada, aquela luz totalmente dependente da própria luz, do próprio sol, né? Um sol que só come sol, um sol que só pode iluminar se receber vida do sol maior, que é Deus, né? Alguém totalmente dependente de Deus, né? Ali também no seu posto, né? Estando ali, né, prisioneira dele, ou seja, você deu sua vontade, né, não é uma coisa, se deu sua vontade, é uma prisão de liberdade, porque não é forçada. Não é alguém que foi lá, que Jesus mandou os anjos para te pegar na marra e te prender e falar, agora você vai viver na minha vontade, vem aqui agora. Por isso que quando faz os 31 dias com Maria, para a pessoa entender que a maior liberdade que existe, Nossa Senhora fala, né, que é a maior liberdade que existe, mas ela fala de dar, ela fala de doar, ela fala de entregar, ela não fala de nós vamos tirar a força, nada disso. Por quê? Porque a pessoa precisa, né, ter, né, dar a vontade dela, como a Nossa Senhora também passou por isso, né, dela não falar, não, não quero viver com vontade humana, né, só quero vontade divina. Todos precisam dar o seu sim, a Nossa Senhora convida a alma a fazer o mesmo, né? Então, é desse jeito, é uma doação, é uma oferta. A Luísa quer o que Deus quer. Ela tem a mesma vontade de Deus. Então, ele só pode se sentir livre e é uma pessoa que está funcionando com ele se ela realmente quer o que Deus quer. Porque se ela não quer o que Deus quer, ou se ela quer o que Deus quer, mas fala fazer o quê, né? Eu ainda, né, queria outras coisas, então não tem fusão. Tem umas coisas estranhas ali ainda, porque ela ainda olha para trás, ela olha porque pode perder, ela olha para o marido, para os filhos, para a igreja, para a pastoral que ela participa, para o trabalho. Ela olha ainda para os sonhos, para os projetos pessoais dela, né? Do qual ela ficava antes ligada e antenada em cuidar de si mesma, né? Muita preocupação consigo mesma, né? Muita preocupação com a própria santidade pessoal. E a alma que é totalmente de Jesus, fusionada com ele, ela não vive para si mesma, ela vive para Deus. E quando eu falo que ela é um outro sol, né, fusionada, né, com Deus, e vive em unidade, como é a vontade divina, está em união com todos, passado, presente e futuro. É porque todos recebem vida. Ela não é uma pessoa que ilumina a si mesma. Tipo assim, quando a pessoa tem um projeto pessoal, ela visa só ela trabalha no individual. Poucos que recebem, e às vezes se recebe, a pessoa ainda joga na cara daqueles que recebem, né? Não é uma doação completa, porque ela não tem a mesma intenção de Deus ao fazer o bem. Ela faz o bem com a intenção de ganhar alguma coisa. Então, poucos recebem vida daquele bem, e olha lá se tem alguma vida, que às vezes são obras muito inférteis, por causa do interesse do espírito humano. Agora, quando a pessoa está em união totalmente com Deus, e só quer o que Deus quer, e só faz por Deus, e está na vontade divina, e fazendo exatamente o que Deus quer fazer através dela, e ela é esse representante na terra em que Deus não sente assim, nossa, agora eu não tenho ninguém para usar os pés para andar, porque não tem ninguém que quer andar do jeito que eu mando, que quer caminhar como eu caminharia na terra, não tem. Não tem ninguém para falar como eu falo, que tem coragem de falar como eu quero falar para as pessoas, que pensa como, né, como eu penso, não tem ninguém. Agora, quando ele encontra alguém, né,
Ele não sente assim que ele tem que vir fazer o trabalho, ao contrário, ele quer estar nessa criatura fazendo através dela, que ele fala que a gente continua a vida dele, né? E a pessoa se torna representante dele na Terra. E aí ele sabe, nossa, agora minha inteligência descansa nessa inteligência, os meus passos descansam nesses passos, né? A intenção é a mesma. E todas as criaturas nessa fusão recebem vida. Por que está em unidade com todos? Todos recebem vida desse ato, assim como todos recebiam a vida do ato de Nossa Senhora, assim como todos recebiam a vida do ato de Jesus, assim como todos receberam a vida do ato de Luísa. Assim todos recebem vida dessa alma, porque ela não quer nada, reter nada para si. Ela quer para Deus. E ela querendo para Deus, Deus dá para todos. É muito incrível, né? E é no dia a dia, é o hoje. O hoje, nosso estado é o hoje, né? Nós somos prisioneiros desse momento, né? De cada ato, de cada dia, né? E fazendo exatamente o que Deus quer de nós, ofertando, né? Os atos, né? Pedindo que seja o que Deus quer fazer, né? Não é o que a gente pensa. A gente quer sempre estar assim, a única luz que pode nos guiar para fazer aquele ato é a luz de Deus. Sem a luz de Deus não dá. A gente não quer nós mesmos interpretar a situação, o nosso bem-estar, o nosso pessoal, né? Nós queremos apenas receber a influência divina, 100% divina, para fazer aquele ato do dia, né? Seja aí nos lugares. Ontem mesmo eu falei isso para Jesus na hora que eu fui lá pregar no grupo de oração, eu ia fazer uma partilha antes da adoração. Eu falei, Jesus, que seja o que o Senhor quiser falar aqui. Eu falei isso para ele. Que seja o que o Senhor quiser falar. Aí me veio a cena da cruz, quando Jesus falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora está tudo consumado. Eu falei a mesma coisa para Jesus, não, antes de ir lá na frente, antes deles me chamar. Falei, agora está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Para ele me tomar, para ele conduzir, para ser ele falando, para ele não se sentir assim na terra, nossa, não tem ninguém que abra a boca para falar o que eu quero. Não tem ninguém que em um grupo de oração não, né, fale o que eu exatamente quero falar. Eu falei, Senhor, que seja o que o Senhor quer falar. Eu falei isso para ele ontem. Porque eu não queria falar palavras minhas para agradar ninguém, nada, nada, nada. Eu só queria olhar para ele, que fosse ele, que ele tivesse uma boca naquele lugar e que ele pudesse falar o que ele quisesse, né? Que pudesse falar o que ele quisesse falar para aquelas pessoas, né? Que só ele sabia o que cada um precisava ouvir, né? Então aí foi assim. Então, assim, como Jesus está falando aqui, é em tudo, em cada dia, é em cada ato, né? Você querer só o que Deus deseja, né? E o que Deus deseja aparece, né? No círculo da divina vontade, como é a meditação de hoje, como é a partilha de hoje, né? O almoço, alguém que te chama e te pede uma coisa, e você vai na hora, né? Fazendo aquilo ali, né? Na intenção de fazer aquilo do jeito que Deus quer, né? Que não seja, né? Não tem nada estranho você movendo aquele ato, mas é apenas Deus que reconhece Ele mesmo fazendo. Deus vê uma cópia dele mesmo, uma extensão dele na terra, fazendo exatamente aquela mesma coisa do jeito que ele faria ali naquele lugar. Só que ele falasse para Jesus, Jesus, faz essa pregação aqui, e aí você fazendo a mesma coisa dele fazer, entendeu? Mesmo a sua pequenez, é um mistério incrível de amor isso, né? Mas a hóstia em si mesma é nula, né? E ela vai lá para fazer as vezes de Jesus no altar. Ela é o próprio Cristo ali, não tem nada dela ali, né? A gente se torna a mesma coisa, essa hóstia ambulante, né? Tem uma parte aqui que fala assim, é justo que estejamos juntos. Muito mais que uma é a finalidade que nos tem na prisão. Ou seja, os dois estão juntos pela mesma finalidade, pelo mesmo interesse. A criatura tem um interesse igual ao de Deus, né? Não, Deus não quer uma coisa, ela quer outra. Mas os dois estão juntos voluntariamente com o mesmo foco, olhando para o mesmo alvo. Porque era assim Jesus, né? Jesus na redenção, ele olhava para o plano. O plano, a vontade divina, ele estava lá olhando para a divina vontade. O foco dele era esse, fazer a vontade do Pai. Que a divina vontade fosse feita
na vida dele, e a divina vontade tinha um propósito na vida de Jesus. Então é aí que ele se concentrou, né? O amor e as almas, né? A redenção do gênero humano, resgatar a criatura, né? Libertar a criatura da morte. Então, Jesus foi firme no seu plano e essa é a consumação. Ele ficar firme no seu propósito, saber qual que é o seu propósito e ficar firme nele, né? E manter-se firme nele. Assim foi Nossa Senhora também. A Nossa Senhora também se manteve firme nesse propósito também, nessa finalidade, né? Ela queria o mesmo que Deus quis, o mesmo, na redenção, porque era o plano do qual ela foi colocada, mas na divina vontade, né? Porque ela viveu na divina vontade, e a divina vontade tinha um plano na vida dela, né? Assim a mesma coisa é nossa. Assim a mesma coisa foi a Luísa, e assim a mesma coisa é cada um de nós. Nós também temos uma missão na divina vontade. E nós devemos querer o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós? Aí ele fala aqui, ó. É justo que estejamos juntos, muito mais que uma é a finalidade que nos tem na prisão. Voluntária, né? A prisão do amor, ela é voluntária. É a entrega voluntária, é amor, né? É uma entrega voluntária. A vontade divina, o amor e as almas. Então é a mesma coisa pra gente, a vontade divina, o amor e as almas. Então esse é o motivo. Não tem outro motivo. Aí ele fala: como me será agradável a companhia de minha prisioneira? Estaremos juntos para preparar o reino do Fiat Supremo. Então, qual que é a nossa missão na divina vontade? O que Deus quer de nós? O que Ele mais quer de nós? É isso. Divulgar a divina vontade. Viver e divulgar a vida na divina vontade. É querer o reino da divina vontade. É o que Deus quer. O reino da divina vontade. E nós queremos o que Ele quer. Então, se nós olhamos unicamente para esse propósito e caminhamos juntos com Ele, dando os passos para esse propósito, estamos fundidos com Ele, porque temos o mesmo interesse dele. Não olhamos para mais nada, para nada, para nenhuma coisa assim. Não tem aí essa separação da criatura, né? Dela olhar para o interesse dela, né? Para ela pensar em ganho para ela, ela ficar preocupada em ter coisas, né? Para os familiares, ter coisa para si, enfim, ela não tem outro alvo, né? Ela está numa prisão voluntária também, né? De querer o que Deus quer. A divina vontade, é só importar para ela o querer de Deus. E tudo que ela faz, ela só faz olhando para esse mesmo ponto, a vontade de Deus. Porque tudo que Jesus fazia, ele não tirava os olhos do plano, não tirava os olhos da vontade divina. Nossa Senhora também não. Em todos os atos dela, os grandes e pequenos, tudo que ela viveu, na simplicidade dela, da vida cotidiana dela, sempre foi dentro dessa finalidade. Então, nós também temos que viver dentro dessa finalidade, né? Que aí está a fusão. É você querer o que Deus quer. E isso se manifesta como foi falado, né? A cada dia, a cada momento. E tudo que a gente faz é olhando por fruto, é a vontade divina, é a vontade de Deus, é para que a divina vontade reine. Então, tudo que você faz, no trabalho, na vida também, em todos os atos, né? Não falo só da partilha aqui, da divulgação aqui, mas é na sua vida cotidiana. O propósito é esse. Quando a criatura, né? Quando Deus vê algo diferente na criatura, que não ainda está funcionada com ele, mas ainda tem algum interesse, é quando ela faz alguma coisa pensando, né? Eu vou fazer para meu marido não brigar comigo, para o meu filho gostar de mim, né? E assim, ela tá olhando em torno dela mesma, ela não tá entendendo que obedecer, né, aquilo que foi lhe pedido, né, ir lá e trabalhar e fazer o seu ofício, é porque é a vontade de Deus que se apresentou para ela, é porque Deus quer, né?
Porque se ela entende que é o que Deus quer, é o que foi falado, né? Que as meninas comentou, a Aline e a Michelle, né? É o que Jesus falou. Ela vai querer o que Deus quer naquele lugar, né? Ela vai querer amar não para si, né? Ou do seu jeito, né? Mas ela vai querer ser o que Deus quer ali, como esposa, como mãe, como trabalhadora, em tudo que acontecer. Ela vai olhar sempre para o mesmo alvo, né? Que a divina vontade reine nesse ato que eu estou fazendo. Que a divina vontade reine em cada ato que eu fizer nesse dia. Em tudo que acontecer, que a divina vontade é que reine. Então ela vai querer o mesmo propósito. Ela vai ter o mesmo propósito. Ela vai ter o mesmo propósito, né? Ela vai olhar do jeito que Deus quer. Olha, ela só quer a minha vontade. Mesmo ela estando ali com o esposo, ali com ele, é por causa da minha vontade. Ela está tendo um relacionamento conjugal com o esposo, é por causa que é a minha vontade. Não tem nada diferente da minha vontade. Olha, ele está ali levando o filho para a escola, mas ela está na minha vontade, ela está olhando para a minha vontade. Ela está trabalhando, é porque é a minha vontade, né? Ela está partilhando, é porque é a minha vontade. Ela está lendo, é porque é a minha vontade. Ela, ela está caminhando, é porque é a minha vontade. Ela está comendo, porque é a minha vontade. E assim por diante. Não tem, aí não vai encontrar nada de diferente na criatura, porque em nenhum segundo. É engraçado que nos 31 dias com Maria, quando a Nossa Senhora falou, eu fiquei com o olho esbugalhado. A Nossa Senhora falou assim que não dava uma piscada que não fosse a vontade de Deus, né? Eu falei, meu Deus, mas Deus olha para tanta coisa assim, né? Uma piscada, né? Que não tinha nada em nenhum segundo que separava ela de Deus. Por quê? Porque ela não queria se separar de Deus. Porque ela em nenhum momento quis olhar para si, mas só para Deus. Então, em tudo que ela fez, ela se moveu por Deus, né? Ela fez por Deus. Então, ela ficou firme nesse propósito, né? Então, assim também é a nossa vida. E a gente está aqui para isso, não para o plano da divina vontade, né? Já teve a Nossa Senhora e Jesus para o plano da redenção. Nós somos chamados para o plano do reino da divina vontade. Então, se a gente entender isso, né, vai entender que isso é a coisa mais importante do que qualquer coisa de redenção que a gente possa ocupar. A gente vai fazer o que é normal, né? A missa, né, faz parte de uma pastoral e tal, mas sempre, mesmo lá, né, mesmo lá, o foco é a divina vontade. Se eu vou lá no grupo de oração, eu não fico olhando para a redenção, mesmo, né, estando lá, né, e refletindo e estando lá com as pessoas que ainda está falando da redenção. Mas eu entendo que tudo que está acontecendo hoje é para esse plano do reino da divina vontade. Então, em qualquer ato que eu tenho que fazer, esse é meu foco. Eu só penso no reino da divina vontade. E mais nada. Porque esse é o propósito da minha vida, o propósito da nossa vida. Nós estamos para esse propósito. O mesmo que Nossa Senhora suspirou e pediu, e desejou, e quis, e compreendeu, né? E viveu. O mesmo para cada um de nós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu ouvi essa divina vontade, em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que temos direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer,
e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A Luísa, ela estava. A Luísa fala que ficou sozinha com, com, com o sacramentado de Jesus, com o nosso Senhor Jesus. Que seus olhos estavam fixos na porta do tabernáculo. E a lâmpada, com seu tremor, continua. Parecia que na hora que quisesse apagar. Mas depois revivava-se a luz da lâmpada. E ela sentiu um sobressalto no seu coração, temendo que Jesus, nosso Senhor, pudesse ficar no escuro. Aqui ela estava lá na casa da Divina Vontade, em Corato. Aí nosso Jesus falou para ela não temer, para ela não temer que a lâmpada ela não se apaga, porque se apagasse, ele tinha ela tinha lâmpada viva, lâmpada com o tremor dela, a lâmpada, ela tinha lâmpada viva, lâmpada com teu tremor, mais que tremor, da lâmpada eucarística, que diz a ele, te amo, te amo, te amo. Aí ele fala, como é belo o tremor de teu te amo, me diz amor, e unindo-se com a minha vontade, de duas vontades, formam uma só, a vontade dela e a vontade dele se tornavam uma só. E como é bela a tua lâmpada, o tremor do teu te amo, que não se pode comparar com a lâmpada que arde diante do meu tabernáculo de amor. Muito mais que estando em você, minha divina vontade. Forma o tremor do seu te amo no centro do sol do meu filho. E eu vejo e sinto que não a lâmpada, mas o sol está diante de mim. Ele fala para ela, para nós, seja bem-vinda, minha prisioneira. Veio fazer companhia a seu prisioneiro. Os dois estamos na prisão. Você na cama e eu no tabernáculo. É justo que estejamos juntos, muito mais que uma finalidade que nos tem a prisão. A vontade divina, o amor e as almas. Como será agradável a companhia de minha prisioneira. Estaremos juntos para preparar o reino do meu Filho Supremo. Mas deve saber, minha filha, que o meu amor te precedeu e eu me coloquei primeiro nessa custódia. Prisioneiro para esperar a minha prisioneira e a tua doce companhia. Vem então com meu amor, foi o primeiro a correr para ti. Como te amei e te amo.
porque depois de tanto século de prisão neste tabernáculo, não tive jamais uma prisioneira que me fizesse companhia, que estivesse perto estivesse sempre sozinha, ou na maior parte da companhia de almas não prisioneiras, nas quais não vejo as minhas próprias correntes. Agora finalmente chegou o tempo de ter uma prisioneira, para tê-la continuamente próxima, sob meus olhares sacramentais, e que só as cadeias de minha vontade divina a tem prisioneira. Companhia mais doce, mais agradável não podia ter. Portanto, enquanto estiver na prisão, nos ocuparemos do reino do Filho Divino. E trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-la conhecer as criaturas. Aqui nesse capítulo de hoje, o ensinamento de Jesus é sobre a fusão das vontades, que é a fusão da vontade da criatura com o Criador. E é no livro 25, capítulo 1. E aqui é Jesus, ele fala para Luísa que tem uma parte que ele fala para ela que dando bem boas-vindas para ela, que é a prisioneira, que ele faz a companhia, ela está próximo dele, e ele junto dela. Que ele fala que ela na cama e ele no tabernáculo. E eles estão juntos. Porque assim, ela tá na vontade dele. Junto à vontade dele. Junto mais que uma finalidade. Que não tem na prisão, que é a vontade divina. O amor às almas. E a companhia da Luísa é agradável aí, né? E ele se colocou primeiro na custódia, na companhia dela. E estará juntos, seu reino. Primeiro foi o primeiro amor que corre para nós. E como ele se nos ama. E ele esteve muitos tempos, muitos séculos que esteve na prisão, que esteve na prisão do tabernáculo. E ele não teve nenhuma prisioneira que estivesse junto com ele, na mesma vontade dele, que estivesse tão perto dele. E temos das outras companhias de outras almas prisioneiras. Ele teve a maior parte sozinho. Ele esteve sempre sozinho. A maior parte de companhias de almas não prisioneiras. Eu entendo assim, que almas não prisioneiras assim, que não estavam na vontade dele. Estavam fora da vontade dele. Estavam ali com ele, mas não estavam com a vontade dele. E na qual ele podia ver as suas próprias correntes. Aí eu falo que finalmente chegou o tempo dele ter uma prisioneira para estar continuamente com ele. Nas cadeias da sua vontade. Está unido a ele. Eu que entendi que era a fusão, que significa viver na divina vontade, fusionada na vontade divina, é fusionar a nossa vontade com a vontade de Deus.
em todos os nossos atos. Que no caso eu fazer fusionar a minha vontade, a vontade fusionar com a vontade divina, é fazer exatamente o que Deus quer. Igual me pedir para fazer, e tá, passou as lições, cada dia uma lição. A meditação. Se eu não fizer fazer o que ele pede, eu não vou estar fusionando com a vontade dele. E o que ele pede no grupo lá, eu tenho que fazer tudo. Igual vem assim na minha mente que ele me pediu de eu morrer para os meus pensamentos, né? Para os meus sentimentos. Se eu não fazer isso aí que ele pede, eu não vou estar fusionada com ele. Só que vem assim um pensamento, né? E não está unida com ele. Outra coisa que eu entendi também, naquele pequeno trecho do vídeo lá, que a primeira coisa que ele pediu que era para assistir, que era para ver, que se um dia que fazer da nossa vida valer a pena na divina vontade, que um dia é de vivermos, que um dia que nós vivermos na santidade divina, nós devolve toda a glória da sua vida inteirinha, que, que falhamos com Ele, com Deus, e o resto da vida inteira. E se nós conseguirmos ver esse um dia na divina vontade, dando a nossa vontade, essa infusão, em total fusão com a vontade de Deus, com a vontade dele, de Nosso Senhor, um dia paga a vida inteira, paga a nossa vida inteira, nossa vida toda, já paga a glória. Que não só não só a nossa, mas de muitas almas que devem a Deus. Então, se nós vivemos um dia na divina vontade, pelo que eu entendi, paga toda a nossa falta, toda a nossa vida. E também que nós viver, fazer o que Ele nos pede naquele dia, no trabalho, o que Ele nos pede é estarmos fusionados, unidos a Ele, na sua divina vontade. A Luísa era fusionada, era unida a Ele, estava na vontade dele. E que ele fala que finalmente chegou o tempo de ele ter uma prisioneira. E igual ao nosso tempo, agora ele chegou o tempo que ele tem o Filho da Divina Vontade. Que ele pode, que ele está em nós. Fazer os atos dele em nós. Igual quando estivermos assim, nós
Ele se junta, ele unido a nós fusionados nele, na vontade dele, trabalhamos, fazemos todos juntos. Igual quando fomos meditar, trabalhar, como fomos fazer o que ele nos pede. Não fazemos sozinhos, nossa vontade humana, a gente não vai estar unida a ele, em fusão com ele. Eu falei para a Luísa que a companhia mais doce e agradável não podia ter, que era a companhia dela. E a nossa companhia, hoje ele tem nós. Ele teve a Luísa, que ele escreveu o livro do céu, e hoje ele nos tem para fazer a vontade dele, divulgar o livro do céu, fazer o que ele nos pede. Aí, enquanto nós estivermos com ele, nós ocuparemos o seu reino, o Espírito Divino. Aí nós trabalharemos, igual ele fala, nós trabalharemos juntos, então nós trabalharemos juntos com Jesus, fazendo o que ele pede. Aí ele fala, e nós sacrificaremos para fazer conhecer as criaturas, igual nós sacrificaremos, e Jesus junto nós, para divulgar o livro do céu, fazer nossa partilha, passar o que nos ensina, que nos ensina. Ele faz os atos dele, nossos atos. Fazemos tudo junto com Jesus. Porque eu entendi, compreendi o que Jesus fala hoje, nesse trecho, ensinamento de hoje, da fusão das vontades, que é a fusão das duas vontades, a nossa e a dele, a de Jesus. Uma só vontade. Amém, filhos?